verso 3 disse: ora, Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariote. Satanás entrou em Judas. Irmãos, eu pergunto uma coisa: quem habita no coração do crente? Nós somos templo de quem? Nós somos habitados por quem? Pelo Espírito Santo. E se nós somos crentes, Satanás não pode entrar no nosso coração. Ele não pode habitar junto com o Espírito Santo. Ele não entra em nós. Porque o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Mas ele entrou em tudo. A palavra de Deus disse que ele entrou em Judas. E isso dá para nós uma prova. Uma prova de que Judas não tinha o Espírito Santo dentro do seu coração. Leia comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Palavra que eu gosto muito de ler. Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, observa bem, irmãos, ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O crente, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. No momento da conversão de uma pessoa, o Espírito Santo entra e passa a habitar no coração dessa pessoa. O apóstolo Paulo fala aqui de ouvir o Evangelho, ele fala de crer no Evangelho, e ele disse que a pessoa que ouve e que crê, ele é selado com o Santo Espírito da promessa. O diabo pode entrar no coração, mas não do crente, não no coração que é habitado pelo Espírito Santo da promessa. Ele entrou no coração de Judas. Lucas 22, verso 47. Lucas 22, 47. Lucas 22, 47 diz que falava ele ainda, e se Jesus estava falando com os discípulos no jardim de Getsêmani, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente dele, aproximou-se de Jesus para o beijar. Judas vinha à frente. Ele havia dado uma senha, um sinal: olha, eu vou chegar lá, aquele
que eu dei já, vocês podem prender ele. Porque ele já tinha feito o negócio, já havia combinado o negócio. E diz que ele estava à frente. Atos capítulo 1, verso 25. Atos 1, verso 25. Disse que foi escolhido um homem que acompanhava aquele grupo desde o início para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Qual era o lugar de Judas? Um homem que foi chamado de descrente, um homem que foi chamado filho da perdição, um homem que foi chamado de diabo, um homem que a Bíblia diz que entrou nele Satanás, um homem que combinou com homens descrentes, com a autoridade descrente, para entregar o Senhor Jesus, um homem que suicidou-se, um homem que traiu o Senhor Jesus, um homem que a Bíblia diz, ele foi para o seu próprio lugar. Que lugar era este? Não é o lugar do Filho de Deus, não é o lugar do salvo, é o lugar de um homem perdido, o lugar de um homem que teve na melhor escola, que teve as melhores oportunidades, que ouviu os melhores ministérios e nunca deu crédito. Nunca deu crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia disse que o Senhor Jesus Cristo deu uma demonstração de quem seria o traidor, quando o Senhor Jesus Cristo pegou um pedaço de pão molhado e deu para Judas. E eu li uma certa feita de um irmão que disse que aquilo era um gesto de amor, era dar aquele pedaço de pão a uma pessoa e estava demonstrando amor para aquela pessoa. E o Senhor Jesus Cristo demonstrou isso para Judas. O Senhor pega aquele pedaço de pão, olha e dá para Judas. Mas a Bíblia diz que o diabo já havia posto no coração de Judas que traísse a Jesus. E quando ele recebeu esse pedaço de pão molhado, disse que entrou nele Satanás e ele saiu logo. E era noite. Irmãos, que vida tão triste, que história tão triste, de um homem que terminou a sua vida suicidando, porque quando ele viu que o Senhor foi condenado, ele viu que tinha feito um grande erro na vida, mas era tarde demais.
Era tarde demais. As autoridades falaram com ele: isso é contigo, você que resolve isso. Isso é com você. Esse homem deixou para nós um exemplo triste de uma pessoa que ouve o Evangelho, mas não abre o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se entre nós há alguém aqui que já ouviu o Evangelho por várias vezes, por muitas vezes, mas continua com o seu coração duro, continua com o seu coração insensível. E eu gostaria de nessa tarde dizer a você, meu querido amigo, ouça a palavra de Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mude o rumo da sua história, escreva um novo capítulo na sua história, faça com que a sua história não termine de uma maneira triste, longe de Deus, como Judas terminou, deixando um testemunho negativo na cidade de Jerusalém. Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo daquela história triste, e eles sabiam que Judas era do grupo do Senhor Jesus Cristo, mas nunca deu ouvidos à palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor desperte o seu coração nessa tarde. Amém. Amém.